Fala, competidor! Você vai assistir agora um episódio do podcast Professor Campeão. Esse é um quadro aqui no meu canal que eu converso com alunos meus do curso Universo da Robótica que atuam como professores e que já ganharam algum prêmio nas competições. Aliás, se você quer conhecer mais como funciona o curso, o link está aqui na descrição. Então vamos lá assistir. Pera, eu quero te falar em primeira mão que entre os dias 30 de agosto e 5 de setembro nós teremos um evento 100% online gratuito aqui no meu canal do YouTube, chamado O Mapa da Robótica. Nesse evento eu quero te mostrar um caminho validado que você pode percorrer em diversas competições e conquistar o máximo de prêmios nelas. Assim como eu fiz para conquistar mais de 20 premiações nacionais e internacionais antes dos meus 20 anos. Eu irei te provar que é possível ganhar muitas competições, independente da sua atual dificuldade, desde que você tenha o conhecimento necessário e saiba como usá-lo. Então, para você participar desse evento, clique no link da descrição e se inscreva para receber mais informações. É muito importante que você se inscreva, porque no final desse evento eu vou te passar por e-mail o mapa da robótica completo. Então, se você não se inscrever para participar, não vai ter como receber, né? Então, dá um pause nesse vídeo e clica agora mesmo no link. Te vejo lá. Então, estamos aqui com o Murilo, um professor e técnico de equipe de robótica. Então, a primeira pergunta para você, Murilo, é você se apresentar, falar qual o seu nome, qual a sua função na equipe, quais equipes você tem ou qual equipe você tem e de onde você fala. Então, meu nome é Murilo, sou professor de física, tá? Falo aqui da cidade de Caldazinha, no interior de Goiás. Uma cidadezinha bem próximo de Goiânia, cerca de uns 35 quilômetros da capital. É uma cidadezinha bem pequena. E lá eu sou técnico de uma equipe que se chama Winners. Equipe Winners, tá? Que é uma equipe que começou aí, tem uns 2 anos, mais ou menos, que a gente começou a trabalhar com robótica mesmo, dentro da Lego. E quais torneios você já participou com a equipe? Ou qual torneio? Participou desse ano, né? E do ano passado, né? A gente participou. O desse ano foi o... Eu esqueço o nome da Replay. Da Replay e do ano passado. Da City Shaper. Ano passado, eu lembro que depois que terminou o torneio da Nacional, me perguntaram, acho que no Instagram, sobre a temporada. E tinha me fugido o nome da temporada. Eu fiquei, caramba, qual é o nome da temporada? E eu tinha acabado de participar da temporada, não lembrava o nome da temporada. Então eu também sou desses muito bem esquecidos relacionados aos nomes. Mas então vocês só participaram do FLL, vocês ainda não tiveram nenhuma experiência em outras competições? A gente queria ter participado da OBR esse ano, mas aí devido à pandemia, e aí a gente ainda não retornou, na verdade, né? A gente ainda tá via tudo online. Então a gente decidiu não participar porque achei diferente, né, do que eu estava acostumado. Que eu aprendi a FLL, aí eu decidi estudar. A FLL já foi um pouco diferente, tanto avaliar quanto também participar. Eu tive nos dois lados, eu fui mentor de uma equipe e também fui juiz em torneios, então foi bem diferente. Eu até falo que a parte de lançar a mesa, por conta da gravação e tudo mais, foi o torneio que eu fiquei mais tenso. Porque era tanta coisa que podia dar errado ali, aí tinha que regravar se desse errado, se caísse a live, era uma loucura. Eu também achei, assim, muito diferente, porque eu tinha participado presencial, e aí depois dessa forma online, assim, eu vou te falar, foi um desafio. Foi. Foi muito diferente. Mas a gente conseguiu, graças a Deus, deu tudo certo, né? Uma equipezinha lá, assim, dos meninos muito bons, muito animados de trabalhar, eles deram assim o melhor neles mesmo. E qual você diria que foi a maior dificuldade de trabalhar com a equipe, de desenvolver o trabalho à distância? Bom, como eu sou de uma escola praticamente assim, né, de uma zona rural, então eu tenho alunos que moram realmente na fazenda. Caramba! A metade da minha equipe é da fazenda. E aí o que aconteceu? Veio a pandemia, meu aluno teve que levar o tapete para casa dele, sem mesa, sem nada. E lá ele não tem internet, então imagina assim, a dificuldade que eu tinha para poder comunicar com ele. Então assim, foi uns grandes desafios. Caramba!
E a gente teve que se organizar bastante, né? Porque assim, aí os meninos tinham que ir pra escola, que tem internet para poder fazer todo esse trabalho. Aí tinha que buscar o menino porque não tem transporte agora devido à pandemia, então tem que ir lá na fazenda buscar, trazer. A gente fez esse processo aí. Caramba. E vocês tiveram quanto tempo para se preparar para as competições? Mas nós tivemos aí 2 meses praticamente só para fazer tudo. Então foi uma correria. Foi correria. Caramba. 6 membros só na equipe. Quantos? 6. Ah, 6. Eu achei que era 3, mas 6 também é uma equipe pequena. 6 é uma equipe pequena. Não, gente, só 6 e pensa na correria. Eu fiz parte de uma equipe que a geração que a gente foi pra Espanha, na FLL, nós éramos 5 membros. Se não me engano, era eu, Shin, Ji, Ju, Leão. 5. Eram 5 membros e era puxado. Cada um tinha que ralar muito. Então eu imagino que pra 6 também é a mesma correria. Não, e pra 6 a gente só tinha um notebook, né? Pra poder fazer tudo. Então o mesmo notebook que fazia a programação tinha que parar para utilizar para fazer as outras coisas, do core, as apresentações, a gravação. Então, a gente foi dividindo. Interessante. Corrido. Mas com certeza foi uma luta contra todas as adversidades mesmo, né? Foi sim, realmente foi. Porque a gente teve todas as dificuldades você imaginar, né? Dificuldade de encontrar, dificuldade de acesso à internet, dificuldade com kit. Então a gente só tem um kit, nós só temos o kit cru, né, do EV3, nós não temos o kit de expansão. Então a gente, para fazer as garrinhas e tal, então assim, ainda bem que esse ano o SESI deu 2 tapetes pra gente, né? E aí a gente pôde pegar as peças. Uma coisa que eu faço muito é pegar as peças. Se não me engano, em Into-Orbit sobrou uns kits lá no colégio. E aí eu falei, eu quero tapete, quero kit. Tô aí com um kit com tapete da Into-Orbit. Então acho que com 2 tapetes da Into-Orbit aqui, no fundo só tô pelas peças. E aí, assim, o que ajudou muito, né? Outra coisa que ajudou muito, assim, foi o pessoal, né? O pessoal da robótica é um pessoal, assim, que eles é muito parceiro, né? Então você liga, você consegue, nesse sentido, ter contatos, né? Que eles ajudam bastante e motivam os alunos. Então, assim, a equipe lá de Goiânia visitou a gente, então, assim, deu uma animação, fez um encontro, que acaba motivando, né? Porque quando você compara uma escola particular ou uma escola conveniada com uma escola pública, a grande dificuldade são os recursos. Então a gente não tem recurso, a gente precisa cavar esses recursos. Então, por exemplo, se a gente quer uma camiseta, então a gente precisa fazer rifa para vender. Se a gente quer um bottom, então a gente precisa mobilizar bastante para poder conseguir. E aí, como a gente vai conversando com as equipes, elas vão nos ajudando, vai nos motivando, né? E o bom é que a robótica agora se tornou algo da cidade, então a cidade inteira apoia, né? Caramba. Você vai no supermercado, o pessoal te apoia, você vai em qualquer lugar, eles te apoiam. Então a prefeita apoia, né, o projeto, a Secretaria de Educação do município. Acabou que virou algo da cidade a robótica, né? Os meninos ficam todos animados para participar, né? Agora. Que legal, muito interessante isso da cidade toda estar engajada ali no projeto, tá torcendo, né? Sim, né? Então, assim, tudo que você precisar, assim, leva um lanchinho para os meninos lá, porque vão passar o dia inteiro trabalhando. Então, tem toda essa questão, a gente conseguiu cavar dentro da nossa comunidade, né? Então, a robótica agora ela é parte da comunidade, da cidade, né? Que legal. E como é que a robótica, como é que a robótica e a competição surgiu na sua vida? Não, porque é o seguinte, eu estava dando aula no colégio enquanto ligaram oferecendo um kit, né? Porque existe um projeto de incentivar as escolas. E aí, como não tinha ninguém interessado, nenhum professor, eles acabaram entrando em contato comigo, né? Pegaram meu telefone e tal. E a partir desse a gente começou, né? Começou a trabalhar. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar de Lego, só daqueles brinquedos, né? Que a gente via quando eu era menor, que eu via lá e tal, mas nunca tinha comprado nada. E aí a gente tinha um kit de NXT, na verdade.
mas participou com o NXT. E aí foi onde eu comecei a pesquisar, a entender e querer saber mais. O que me levou muitas vezes a fazer o curso, porque o que acaba? Acaba a gente não tendo uma formação adequada. Então eu acabei que não tenho uma formação na universidade sobre robótica. E, né, sobre programação. Como minha área é educação, acaba que quando se fala de programação, o máximo que a gente vê é um pouquinho de linguagem, né? Mas assim, nunca aplicada a nada. E aí com os cursos, né, que eu comecei a fazer, eu achei bom que fui assistindo, entendendo um pouquinho, né, de como utilizar essa linguagem da Lego. Somente o P&D, me falava de P&D e assim, eu nem sabia o que era. Eu falava, meu Deus, o que esse povo tá falando? E o meu simplesão lá, eu fui pro torneio com um código de seguilinho simples. Dá rodinha lá, vira pra um lado, vira pro outro, vira pra um lado, vira pro outro. Tem vezes que o simples é o suficiente. Tem muitas equipes que tem um kit, 2 kits e dão uma lavada em termos de pontuação em equipes que nem tem como comparar em relação de kit. A gente chega a um ponto que a pessoa nem considera que tem 3 kits, 4 kits, tem as peças separadas. Então, acaba que às vezes menos é mais. Isso é até um outro problema que muitas equipes experientes, que têm muitos recursos, acabam tendo essa dificuldade. De que tem tanta coisa que não consegue focar e acaba desperdiçando todo o recurso que ela tem. Então, por exemplo, usar giroscópio, eu fui aprender no curso de universo robótica, porque também era outra coisa que eu ficava assim, gente, que esse povo usa esse giroscópio aqui pra quê, né? E eu ficava, porque assim, como a gente começou muito sem referencial, então a gente foi pro torneio sem referencial nenhum. Então, o primeiro torneio a gente não tinha referencial nenhum. Eu não sabia que, por exemplo, quando eu fui com o NXT, que aí eu fui descobrir que tinha um EV3 no torneio. Então você imagina, no torneio eu descobri que existia outro kit, né? Aí a gente conseguiu ganhar um EV3 e aí agora tem o Spike, né? Que eu nem sei, né? Como que a gente vai fazer, mas a gente tá trabalhando e aí a gente tá querendo migrar para o OBR, começar a trabalhar com Arduino. A gente conheceu o Open Roberta, né? A gente começou a entender um pouquinho mais desse mundo né? E aí eu comecei a estudar para ensinar. Então, para ensinar, por exemplo, a ideia de linguagem, utilizar matemática, sabe? Aí eu consegui já professores para me ajudar. Então o projeto ele está melhorando, né? Se a gente pensar do começo para hoje, já foi um salto, né? Então já começamos a ensinar robótica para os meninos da escola inteira. Então, assim, tem aula de robótica, né? Assim, uma vez por mês, sabe? Para a escola, para ensinar um pouquinho e trazendo esse aluno, principalmente da fazenda, né? Só que muitas vezes não tem nem acesso à internet. E a gente tá trazendo isso para ele. E aí é por isso que a gente chama a equipe de winners, né? Porque a gente vai realmente vencendo todos os desafios, né? Muito legal, muito legal. Eu lembro que quando a robótica começou lá no colégio onde eu estudei, que hoje eu dou aula, também não estava dentro da grade curricular. Era uma atividade extracurricular que o aluno podia participar, e eu cheguei a participar, eu fui aluno, e hoje eu dou aula nessa atividade extracurricular, então eu vi essas duas fases de aluno e professor. Mas chegou um certo ponto que o colégio decidiu ingressar na grade curricular e colocou junto com física. Então de 15 em 15 dias a gente ia para a sala de robótica, depois ficava na sala de aula aprendendo a parte teórica, e depois 15 dias depois a gente ia para a sala de robótica aprender alguma coisa relacionada à física com robótica. Então talvez, por exemplo, centro de massa, questão de movimento uniforme, gravidade, assim, várias coisas, até funcionamento do corpo humano. A gente às vezes fazia isso, tinha montagens, por exemplo, de coração, do coração batendo, que a gente via mais ou menos como é que funcionava. Então, várias coisas. Então, é um outro lado útil da robótica, né? Sim, né? E agora com essa nova BNCC, né, essa base nacional, e inserindo as tecnologias na educação, eu acredito que a robótica é o caminho, né? Que eu acho que
cada escola, de forma natural, vai encontrando. No caso, a gente se encontrou por acaso, mas como assim a gente decidiu realmente vestir a camisa, a gente começou a construir algo que vai ficar, né? Que vai ajudar. E o interessante, assim, que a gente começou trabalhando com alunos que têm ajudado os alunos, né? Então, os alunos que participam da FLL, eles podem realmente falar, assim, dessa experiência, né? Que é maravilhosa, é outra coisa, né? É outro mundo. Tem, assim, motivado os alunos a estudar, motivado os alunos, sabe, a trabalhar em grupo, a respeitar um ao outro, sabe, trabalhar princípios, os valores do coração. A gente começou a trabalhar, começou a implantar, e, assim, tem sido bastante interessante. Eu, assim, minha tese de mestrado é sobre a robótica, né, estou terminando o mestrado agora, e aí a minha é voltado para o professor, porque eu percebi como professor que falta muita coisa para gente. Então, assim, porque tem muita coisa já para o aluno que eu percebo, né? Então tem muitos kits, tem muito material, muito plano de aula que eu percebi, mas falta o professor, né? Olhar para esse professor, principalmente da escola pública, olhar para essa formação continuada, né? Eu acho que é interessante. O seu curso realmente me levou a pensar nisso, né? Minha pesquisa vai dentro dessa área. E o professor, né? Como que eu vou fazer com ele? Como que aquele professor, por exemplo, está lá na escola pública, ele já tem lá 15 anos, 20 anos de sala de aula, e eu vou agora com a robótica para ele. Como ele vai fazer? É só ter o kit, né? É só isso que é importante, né? E a formação dele? Então, assim, e me levou a escrever sobre esse assunto. Eu já conversei com muitos professores que falaram disso, de como que foi a passagem deles para a robótica. E tem até um vídeo, se não me engano, do SESI, que eles fizeram na Into Orbit, para divulgar a competição, que eu acho que é o que é robótica, o que é o SESI, o que é a FLL, eu acho que é o que é a FLL. Que eles falam com várias pessoas relacionadas à competição e falam com muitos técnicos, muitos professores. E aí você vê a formação desses técnicos e você sai do senso comum que muita gente tem sobre a robótica, de que provavelmente a pessoa fez engenharia, matemática, física. Existem alguns que são nessas áreas, mas se você perceber, muitos são de pedagogia, de educação física, biologia. Formações que a princípio você olha, cara, não deve ter nada a ver com robótica. E eu conversando com esses professores e até com a professora que me formou, que me ensinou robótica, a gente percebe que às vezes a robótica não tem nada a ver com um conceito técnico em si. Se a pessoa entende de centro de massa, entende de gravidade, entende de programação, de linguagem de programação, mas a robótica às vezes é muito mais uma matéria, um trabalho mais conjunto, em que o professor não tem que ficar na frente dando a aula e com todo o conteúdo, o conhecimento interno, e apenas passa aquele conhecimento. Pode ser uma troca, pode ser que o professor não tenha aquele conhecimento total e ele sirva como um intermédio, um mediador, para que o aluno também aprenda junto com ele aquele assunto. Então acho que isso é bem interessante relacionado à robótica. Por exemplo, eu comecei a dar aula de robótica no primeiro ano do ensino médio. Eu participava da equipe de robótica, e aí 3 horas da tarde tinha um treino da equipe, toda sexta. E essa atividade extracurricular que tinha no colégio era de 1h30 às 3h. E aí eu ficava pensando, cara, o que eu vou fazer de 1h30 às 3h? Assim, não tinha nada pra fazer, eu ia ficar esperando no colégio, sentado lá, mexendo no celular, fazendo qualquer outra coisa. E eu falava, cara, vou pra sala de robótica, vou ajudar. E também tinha uma coisa lá na época que entra naquela pirâmide do conhecimento, de que você aprende mais ensinando. E eu sentia falta muito de mecânica. Eu achava que eu precisava aprender mais de mecânica. Eu entendia de programação, estava evoluindo em programação, mas eu sentia que faltava ainda aquele conhecimento de mecânica, para também conseguir colaborar com a equipe. Porque tinha um membro da nossa equipe entendia muito de mecânica, e eu ficava preocupado se ele ia conseguir dar conta o tempo todo,
se talvez ele tivesse algum problema, se tivesse que viajar, será que a gente ia conseguir dar conta do projeto sem ele em relação à mecânica? Então eu ficava preocupado em relação a isso. E aí eu comecei a ajudar, ser um assistente de sala junto com a professora. E a aula que a gente dava, e a gente ainda dá, é muito mediadora. Os alunos muitas vezes constroem o que eles querem. A gente dá um tema principal. Então, por exemplo, uma coisa que a gente faz muito lá é se basear na vida real. Então, de vez em quando a gente pede para eles montarem uma Torre Eiffel, uma Torre de Pisa, uma ponte. E cada um faz a sua ponte, cada um faz a sua Torre Eiffel, cada um faz o que quiser. E aí a gente vai mediando a montagem deles, mediando a programação. Então, se eles estão com aquela dúvida, a gente vai ajustando. E muitas vezes eu chegava e falava, não sei se isso vai funcionar. Ele perguntava, Brisa, será que isso vai funcionar? Eu falava, não sei, você pode testar e ver se funciona. Então, é uma forma mais interativa de ensinar, que eu acho que é muito positiva para o professor e muito positiva para o aluno. E eu acho que muitas pessoas que começam como professores de robótica têm esse receio de será que eu sei o suficiente para ensinar? Mas a gente percebe que com o tempo, que esse conhecimento é construído com o tempo e que não necessariamente você precisa ter todo o conhecimento, toda a formação para poder lecionar e dar aula de robótica. Sim. E assim, o que a gente tem muito falado na escola, eu mesmo, quando fui, eu mesmo não sabia, né, o que fazer. Então você pensa, o aluno e eu, o aluno praticamente pegamos o tapete juntos. E aí, basicamente, assim, a gente tinha que sentar junto e falava assim, professor, o que faço agora? Agora a gente vamos pensar, porque eu também não tenho essa resposta, eu falava para ele. Então a gente vamos pesquisar, vamos ver o que a gente pode resolver para essa situação, né? Basicamente, com os meus alunos que eu estava treinando programação, a gente foi aprendendo juntos. Né? Aí eu falava, eu aprendi isso aqui, vamos ver se funciona. Aí eu repassava para ele, e eu achava interessante que eles sempre vão além da gente. Né? Sempre desenvolvem coisas que eu falo, nossa, eu não tinha pensado, ficou muito bom essa ideia. E eu gosto muito dessa relação que a robótica traz, né? Essa, como você disse, ela traz essa mediação, né? O professor se torna esse mediador. E aí o que fortalece os vínculos e tal, tanto com os colegas quanto com o professor. Acho que isso que é muito importante. Eu digo até como ex-competidor, como aluno. Muitas vezes eu não precisava que a nossa técnica me desse uma resposta de como fazer aquela coisa. Às vezes só dela me escutar, eu acabava conseguindo ter ideias de como estruturar aquilo, como resolver o problema. Então, às vezes o que o aluno precisa nem é da resposta em si, de como resolver, mas apenas poder falar com alguém, soltar para fora o que ele está pensando aqui dentro, e uma vez que ele joga para fora, de alguma forma isso vai voltar e pode ser que ele descubra a resposta em algum momento. E eu acho que é isso, acho que isso que a robótica tem muito a oferecer. Sim, eu acho que a robótica tem que ser explorada mais, né? Eu sempre defendo isso. Eu acho que cada pessoa que precisa falar, precisa ensinar, precisa mostrar, né? Igual, por exemplo, eu sou de um professor de escola pública de uma cidade do interior, e eu tenho assim vários colegas que nunca viram, né? Vieram me perguntar agora, né? Principalmente agora nas férias, outra cidade aqui paralela, nossa, próxima, assim, uns 15 quilômetros, vai ter robótica, então chegou os kits. E aí a professora vai falar assim, nossa, eu não sei, nunca mexi, e aí, não, pode ter calma, vai dar certo, né? Vamos fazer com calma, o que você precisar aí, eu vou te ajudando. A começar, porque precisa ter coragem, o professor ele tem que ter coragem, não pode ter medo da ferramenta, né? Se cada professor fizer a sua parte, eu acredito que a gente pode mudar a educação desse país. Né? Educação de qualidade, uma educação que realmente vale a pena, né, que motive esses alunos aí além. Acho bom que os alunos da robótica, eles querem entrar na universidade, eles querem, sabe, crescer na vida. Então, eu acho que tem estimulado bastante, principalmente na nossa escola, né? O nosso aluno lá, o meu aluno que é programador da nossa equipe, ele quer mexer essa área. Que legal. Ele está no 2º ano agora, né?
que ele vai fazer, né, vai prestar vestibular para essa área da informática e tal, que ele gostou bastante dessa parte de programação, que ele falou que não, era algo que ele não conhecia, nunca tinha ouvido falar, que eu fui o primeiro professor a apresentar esse mundo para ele. Muito legal. Realmente, a robótica define muito de uma pessoa. Eu posso dizer como ex-competidor que, honestamente, eu não sei se eu estaria fazendo a engenharia que eu faço hoje se não fosse a robótica. Porque na robótica que eu descobri uma área que eu gosto. E hoje eu gosto das aulas que eu assisto. É claro que tem umas que você prefere mais do que as outras na faculdade. Mas não tem nenhuma que eu não ache interessante, não tem uma que eu não ache que seria aplicável para mim. Então todas eu acho que vão agregar muito. Eu realmente sei exatamente qual a profissão que eu quero, pelo menos qual curso que eu gostaria de ter, qual formação que eu quero ter, a área. Aí a área, cada um pode seguir um caminho diferente. Mas a formação é algo que realmente a robótica me definiu. E até os valores da competição te ajudam muito. Por exemplo, uma questão que eu gosto muito da competição, que até o Woody Flowers, que é um dos fundadores do torneio, fala muito, que nas entrevistas que ele dava, era de que a competição, de uma certa forma, é uma competição de autoconhecimento. E eu acho que o autoconhecimento que é muito importante, porque você vai enfrentar vários problemas na sua própria vida, na questão acadêmica, notas baixas, notas altas, correria para estudar, correria para fazer a matéria, uma correria assim muito grande. E eu vejo muitos colegas meus desenvolvendo quase uma crise de ansiedade por conta disso, não sabendo como lidar, não sabendo como conseguir conciliar isso. E eu vi isso muito, por exemplo, durante a pandemia, 2020, em que muitos deles estavam preocupados em relação à faculdade, estavam realmente sobrecarregados, se sentiam sobrecarregados. E eu acho que a robótica, de uma certa forma, me ajudou a lidar com isso. E os meus colegas que também participaram da robótica, eu sinto que eles também conseguiram lidar melhor com isso, por conta desse autoconhecimento próprio interno, que cada um de nós conseguiu desenvolver. E além disso, que a robótica, de uma certa forma, abre portas, pode realmente mudar o rumo da sua vida, pode te dar oportunidades que você não teria antes. Eu não estaria dando aula de robótica se não fosse a robótica, eu não estaria com o Instagram, não estaria com o YouTube, não estaria com o universo, não estaria com nada disso se não fosse a robótica. E até alguns colegas meus, eles decidiram fazer a graduação fora, estudar fora. Então eu tenho colegas nos Estados Unidos, tenho colegas na França, que estão lá estudando, e com certeza foi muito por conta das competições, das premiações, das conquistas, que para o pessoal lá de fora isso vale bastante como uma atividade extracurricular. Às vezes isso vale mais do que uma nota 10 no currículo, na sala de aula. Sim, sim. E eu acho bom assim que a gente teve 2 casos de 2 alunos que me marcou muito quando eu comecei a trabalhar com robótica. Uma aluna que ela não se socializava com ninguém da escola. E aí quando eu chamei ela para fazer parte da equipe, ela se sentiu assim muito feliz, porque ela não tinha amigos, a autoestima dela era baixa, sabe? E aí ela estava em depressão bem profunda. E aí a robótica tirou ela da depressão, fez ela fazer amizade com a escola inteira, assim, entendeu? Fez ela apresentar na frente, aquela, né, de apresentar para as pessoas, porque faz isso, a robótica, ela te tira dali do seu lugarzinho, né? E assim, ela é muito grata, porque ela é da equipe passada, né? Ela não participou esse ano, então ela já está em 3º ano, e assim, definiu muito o que ela quer ser também, né? E um outro aluno, foi o Pedro, ele não sabia que tinha um talento para mexer com essa parte mecânica, sabe? Então ele é muito bom de montar e desmontar coisas, e ele descobriu um talento muito grande para essa área técnica de eletrônica. Então que ele foi, por meio da robótica, ele conseguiu passar no IF, né? Fez eletrônica lá, assim, deu uma profissão para ele. Então, ele sabe arrumar televisão, sabe arrumar geladeira, sabe mexer com toda essa parte eletrônica que eu não consigo, mexer com ferro de solda, com multímetro, sabe, com tudo.
com Arduino, ele mesmo montou para mim a garrinha do Arduino, foi ele que montou para mim, tá? Eu comprei, né? Eu falei, ó, você vai montar aí. E é um talento que definiu quem ele é hoje, né? Fez ele ser, ele até fala para mim, né, que ele não sabia para onde ir, o que buscar, né? Eu achei assim que é isso que é gratificante pra gente como professor, né? Essas histórias de vida desses alunos que inspiram. Eu lembro que o primeiro computador que ele teve foi a gente que ajudou e a gente pegou peça velha que tinha na escola, sabe? Uhum. E aí não tinha CPU. Aquela caixa do CPU ele fez de madeira. Ele mesmo construiu para poder programar em casa. Então você pensa, ele pegou uma memória aqui, pegou uma placa que estava jogada, né? Pegou uma tela de computador e ele mesmo montou sozinho para poder programar, para poder mexer. Então, assim, coisas assim que inspiram a gente, né? Então, assim, por isso que eu falo assim, que a robótica realmente marcou minha vida nesse sentido. Me fez entender o meu aluno, sabe? Me trouxe para mais próximo dele, me fez me colocar no lugar dele, né? Prestar atenção, assim, as aulas podem ser melhores, me motivou a melhorar as minhas aulas, a trazer essa parte que você disse aí sobre começar com algo do cotidiano, né? Vamos estudar matemática? Vamos, mas não é aquela coisa ali maçante, né? Vamos estudar física? Não, mas vamos trazer para a sua realidade, né? Como que funciona isso? Como que a gente pode trabalhar? A robótica, ela mudou isso em mim, me fez querer ser um profissional melhor, me fez querer estudar mais, né? Aprofundar. E também tem motivado os nossos alunos, né? Por isso que eu te falei, agora na escola é uma cultura da robótica, né? Que legal. Muito legal saber. Realmente, a robótica marca muito a gente. Tanto o aluno como mais também o professor marca bastante. Cada história, cada depoimento. É realmente transformador. E, bom... quer falar? Pode complementar. E foi bom porque assim, eu pegava esses alunos, colocava no meu carro, eu mesmo bancando combustível, almoço desses meninos, a gente poder aprender, para ir para, né, ficar lá teve uns cursos, né, acho que foi até com o professor Machado, né, e aí para ir é muito distante, falei assim, não tinha como, não tinha transporte, sabe, falei, não, põe os meninos no carro meu e a gente vai. Professor, mas não tem dinheiro para lá, não dá um jeito, faz vaquinha aqui, assim, pra gente aprender, né, então assim, a robótica ela começou mesmo na nossa cidade com garra mesmo, né, encontrei alguns alunos que queriam, estavam motivados, e aí a gente começou com esse projeto. E aí é o que nós estamos falando, né? Ganhamos lá vencendo os desafios, né? Um troféuzinho que motivou contra todas as adversidades. Sim. Então, assim, acho que motivou muito. Os nossos alunos ficaram muito felizes da escola, né? Porque realmente eles brilharam nesse sentido, né? Foram além. Principalmente nesse tempo de pandemia, né? Tanta dificuldade, tanta tristeza. Isso foi, assim, uma notícia boa, né? Que trouxe alegria. Então, assim, a gente precisa disso, né? Precisa dessa alegria nesses tempos tão tristes. Esse prêmio eu gosto muito de Contra Todas as Adversidades. Eu nunca cheguei a ganhar, porque realmente eu nunca passei tanto perrengue na equipe. A gente nunca teve tanto perrengue, tanta dificuldade, felizmente. Mas lembro que uma equipe que a gente ajudava, que ela fazia parte, essa equipe era do Degase. Você sabe o que é o Degase? Não. O Degase é uma instituição para menores infratores. Então, menores de idade que cometeram alguma infração, elas vão para essa área. E aí a gente tinha um projeto social lá no colégio, em que a gente ia lá no Degase delas e ensinar robótica. Então a instituição selecionava algumas pessoas lá, algumas meninas, era um Degase só de meninas, pra gente ensinar a robótica e preparar para as competições. Então elas participavam das competições. Elas recebiam doações de kits. E tinha alguns kits até a gente queria. Tinha umas peças ali que até a gente queria os kits. Tinha uma roda verde, grandona, linda, que era muito legal, que elas tinham. E aí a gente ajudava elas nessa preparação. A gente ia toda terça. Toda terça a gente ia lá. E era bem longe, assim, agora eu não lembro onde era, mas eram umas 2 horas de carro, ida e volta.
E aí elas participaram tanto da FLL quanto do TBR, e eu gostava muito de estar lá, porque era uma situação social, uma mudança muito discrepante em relação à minha situação social de vida. As pessoas com quem eu me relacionava, o relacionamento que eu tinha no colégio era muito diferente do relacionamento delas, da vida delas. Então era muito interessante por conta de uma certa forma abrir a cabeça e não ficar na bolha, na sua própria bolha ali, e achar que isso é o próprio mundo. E eu gostava muito de ir lá porque eu aprendia muito sobre isso, aprendia muito sobre o mundo. E elas contavam algumas histórias e tudo mais. E teve um torneio, se não me engano foi o TBR, foi o Torneio Brasil de Robótica, que o TBR também tinha um prêmio relacionado a contra todas as diversidades. E elas venceram esse prêmio. E o mais legal é que, após o torneio, a instituição liberou uma das meninas do Degase, liberou. Então ela conseguiu se ressocializar e mudar de vida. Então é muito legal ver essas histórias. E realmente mostra como a robótica pode transformar desde a pessoa da pessoa com mais necessidade até a pessoa com altos privilégios. Sim. Eu acho interessante isso, né, que em todo o Brasil, né, em todos os cantos, em todas as realidades, a gente percebe que a robótica tem chegado. Então você imagina, chega nessa situação que você falou, de uma pessoa que está nesse processo, né, de se reerguer, chega lá na roça, né, onde o aluno está ali lidando, né, realmente lidando mesmo ali com a questão da sobrevivência dele ali, e eu acredito que esse é o caminho, né? Cada vez mais a gente tem que motivar, e por onde eu passo eu sempre falo, vamos trabalhar com robótica na escola, porque é maravilhoso. E a FLL, né, ela abriu isso, eu acredito, né, por meio do SESI, por meio, né, conseguiu alcançar o Sistema S, conseguiu alcançar as escolas públicas, né, e cada vez mais você vê a participação das escolas públicas, porque antes não tinha, né, era só entre SESI, né, e escolas particulares, ou de garagem, né, equipe de garagem e tal, mas agora você tem visto cada vez mais escolas públicas, né. E realmente é um desafio, porque a FLL é um torneio caro. É realmente um torneio caro. O kit é caro, a mesa é cara, o tapete é caro. Então tem muitas coisas que você tem que fazer para participar do torneio que realmente são bem pesados para uma escola pública. E de uma certa forma já é uma graninha alta para uma escola particular, então imagina para as escolas públicas, que realmente cada recurso ali, cada investimento é precioso. Sim, sim. E aí agora a gente quer ampliar, né, nós na escola, para o BR, né? Acho que aqui em Goiás, eu acho que é só as duas que tem ainda, não tem outras, pelo menos que eu saiba, que é a UBR e a FLL. Dentro da FLL ainda tem outras, né, mas a gente ainda tá nessa dos kits ainda, né? Tem F1, que eu acho que eu conheci, eu vi o pessoal de Goiânia mexendo, né? Aquele do carrinho. Isso, o F1 é muito legal. Eu fiz um vídeo no YouTube que eu falo os 10 torneios de robótica para você participar à distância. E aí eu cito o F1 Schools. É um torneio bem legal, nunca participei, só vi lá os carrinhos. Mas mas eu acho bem interessante, bem legal. Uma mesa grande, né? Que tem uma mesa, que é a pista gigante. Eu fico até pensando, cara, como deve ser ter uma pista dessa no laboratório, na escola, deve ser assim, muito louco. Aquela de grande, aquele robô grande também de lançar. FTC também é bem legal. Mas também achei muito fora da realidade, porque é muito caro aquilo ali, né? O FTC é bem caro, bem caro. Acho que em Goiânia deve ter uma ou duas equipes, eu acho, assim, que mexe só. Até no Brasil tem poucas. Agora que tá começando uma cultura de realmente terem mais equipes da FTC, porque antes, sei lá, 4 anos atrás só tinha Under Control, se não me engano é de Pernambuco. Bom, eu acho que é do Nordeste. Eu acho que posso estar me confundindo, não sei se é do Nordeste ou se é do Sul. Eu sei que é de uma dessas regiões.
que é Under Control, e aí eles participavam. E aí eles tinham que ir lá pra fora para participar do torneio, porque não tinha FTC aqui no Brasil. O SESI só tinha a FLL. E aí, infelizmente, agora abriu aqui pro Brasil, estreou o Nacional. Então agora tem mais equipes participando, mas ainda são poucas. Mas é um caminho, que nem a FLL, no começo deveriam ter poucas equipes, mas à medida o torneio vai crescendo, vai se tornando mais acessível. E Goiás está aqui, pelo menos Goiânia está se tornando referência, né, assim, na FLL. A Goiânia são equipes muito fortes. Até o próprio regional de Goiânia é muito forte. A gente participa desse regional aí. É complicado. O regional é sinistro. Eu diria que tá ali entre os top 3 regionais mais sinistros. Goiânia, São Paulo e talvez Minas. Minas também tá num ritmo frenético ali de competidores muito fortes. Mas assim, a gente tá gostando bastante porque o que tem motivado a nossa equipe, pelo menos, a querer crescer, a querer ganhar uma vaga no Nacional, sabe? E a gente tá correndo atrás, né, para esse ano. Já estamos trabalhando com a equipe para poder desenvolver alguma coisa. E quando você compete com uma equipe muito forte, isso te ajuda a crescer. Quando você está envolvido com equipes que não tem um desenvolvimento tão bom, regionais que não tem um desenvolvimento tão bom, as suas chances de ter uma alta performance no Nacional é menor. Então as equipes de Goiás, que tem um regional muito forte, acabam estando muito preparadas, muito bem favoritas para o Nacional, por conta do regional ser muito forte. Sim. E assim, é bom que a gente tenha aprendido, né? A gente vai lá, senta com a galerinha lá e fala, opa, vamos juntos aqui. E esse caminho, né? E bom, como é que você me conheceu? Como é que você conheceu o meu canal, conheceu meu YouTube, os cursos? Eu comecei a pesquisar, né, sobre robótica. E aí acaba que quando você pesquisa sobre robótica, o Google começa a te dar algumas informações, né? E aí foi indicação. Apareceu, acho que no meu Facebook, não sei, ou Instagram, não lembro. Falei, olha que interessante. Eu vi esse tão novinho, Eduardo, né? Assim, nossa, e é o que eu quero, porque acabou que eu cheguei no momento que eu precisava entender um pouquinho mais, né? De programação, para refinar melhor os programas, para ensinar, sabe? E aí eu vi você anunciando sobre P&D. Você falando sobre P&D e tal, giroscópio. Opa! Que até então eu não tinha visto, né? Eu não tive acesso a materiais concretos. Assim, você via um no YouTube explicando, você via alguém falando, ou eu ia lá em Goiânia, né, no pessoal, e aí eu pegava um aluno lá que já tinha participado de vários torneios, e aí ele me ensinava. Só que sempre vai faltando aquele detalhe. Sempre vai faltando aquele pulo do gato, sabe? E aí onde eu consegui ver as suas aulas. Não, pensei 2 vezes em matricular, né? E eu achei muito didática essas aulas, que mostra realmente, né, essa questão de como vai construindo a ideia para poder desenvolver, principalmente programas envolvendo com mais sensores e tal, outros sensores, né? Porque vai ganhando ponto, né? Por exemplo, giroscópio, né? Usar. Porque quando eu entrei, o pessoal falou, não usa giroscópio que vai pifar seu robô. Eu falei, mas para que tem essa peça aqui então? Eu sempre fiquei encucado, né? A primeira coisa que me falaram, não mexe com giroscópio. Nossa, o pessoal tem um pouco de receio com o giroscópio. E eu sempre embirrei nisso, falei, gente, mas se o negócio serve da velocidade angular lá e vai... Pô, tem lá o sensor, vai utilizar o sensor, pô. Eu sempre pensei nisso, né? E aí eu ia realmente em Goiânia, se você vir aqui em Goiânia num torneio, tiver oportunidade, você pode olhar os robôs, não tem. Não tem. Não tem. Se duvidar, eu posso até usar e dizer que a gente lá na equipe foi talvez a primeira equipe a utilizar o giroscópio numa competição da FLL, pelo menos nacional. Regional eu já não sei, porque tem muitos regionais. Mas a gente utilizou o giroscópio pela primeira vez em 2016. E naquela época também era essa mesma história. Não utiliza o giroscópio, vai dar errado, vai dar problema. O giroscópio cheio de problema, vai driftar, vai ferrar o seu robô, vai perder o desafio. Não usa, não vale a pena. Isso. Aí e o Machado, eu assisti na aula do Machado,
né? E ele falou, não, o giroscópio serve pra isso, sempre me inculcou, porque o Machado nas aulas dele fala do giroscópio. E aí eu vou pra prática e falo pra não usar o giroscópio, só ficar usando o sensor de cor. Eu falei, não, tá alguma coisa. E onde me motivou a querer, eu acho que não tem outro material no mercado, além do seu, eu pelo menos não encontrei. Não tem, porque aqui no Brasil já é difícil as equipes utilizarem. E eu lembro que quando eu comecei a mexer no giroscópio em 2016, eu já fazia parte da equipe há um ano e pouco. E aí foi quando eu falei, cara, eu vou utilizar o giroscópio. E o programador anterior a mim, o meu superior, o que veio antes de mim, ele tinha receio do giroscópio. Eu falava, cara, se o Henrique, que é esse programador, não estava utilizando o giroscópio, será que eu vou conseguir? Será que é possível? Aí eu peguei lá o giroscópio, coloquei no robozinho, fiz uma lógica de condição lá pra tentar andar reto. E aí, bom, funcionou assim, funcionou bem até. Aí eu falei, bom, tem um caminho ali, tem como utilizar. Aí eu fiquei mais empolgado pra mexer com o giroscópio, aí eu fiquei estudando, e aí acabou que a gente também foi pro Internacional na Espanha. E aí eu falei, cara, eu vou aproveitar essa oportunidade pra saber se o pessoal lá de fora tá utilizando. E saber o que eles estão fazendo, porque é mais fácil o pessoal lá de fora estar utilizando do que a gente, já que muitas equipes têm receio aqui. E aí tinha algumas equipes que estavam utilizando, ainda eram poucas, muitas poucas equipes. O pessoal da Alemanha estava utilizando, 2 equipes da Alemanha. E aí a gente perguntou pra eles, ficou assim, encheu o saco deles pra eles passarem assim, o máximo de conteúdo pra gente, o máximo de informação pra gente entender sobre o giroscópio. E meio consolidar o que a gente já sabia. E aí foi quando a gente falou, cara, vamos com tudo com o giroscópio. No torneio seguinte a gente botou o giroscópio em tudo que a gente fazia. Não tinha nenhum bloco verde praticamente. Era só bloco com o giroscópio pra andar, pra girar. E aí no regional funcionou. A gente ficou lá em cima no desafio do robô. E se não me engano a gente ganhou o desafio do robô. E passamos pra vaga pro Nacional. Aí no Nacional a gente colocou mais giroscópio ainda. E aí no Nacional que deu os problemas, que deu o que o pessoal falava. Que o giroscópio pode dar problema, tananana. Aí o giroscópio tava dando o que eu comento lá no curso, do drift dinâmico. Por conta da música. A música tava tremendo a mesa, a gente não se tocou nisso, a gente nem sabia que a música poderia ser um problema na época. E porque no regional não deu esse problema, então a gente falou, cara, por que deve estar dando errado? E aí na mesa de teste funcionava, porque a mesa de teste era longe do alto-falante, e na mesa oficial estava dando errado. E aí acabou que a gente não conseguiu ficar com pontuação alta na época, e na época que foi Animalize, o desafio do robô era nota de corte, não era pontuação como é hoje. Então se você não tivesse acima da nota de corte, que era, acho que, sei lá, 25%, 15%, se você não estivesse acima, você não conseguiria se qualificar para os internacionais. Você tinha que estar acima dessas para estar entre as equipes qualificadas com chances de se qualificar para o nacional, para o internacional. E aí a gente não ficou. A gente ganhou um prêmio, acho que de processo de pesquisa, mas a gente queria um internacional, e a gente viu a rúbrica, era só excelente, era gabarito tudo, total. Foi um ano, assim, um ano surpreendente pra gente, e a gente não conseguiu essa vaguinha por conta do giroscópio. Mas a gente ainda utiliza o giroscópio, serviu como uma lição pra gente, e a gente exagerou com o giroscópio. É o que eu até digo, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, como diz o tio Ben. O giroscópio realmente ele dá trabalho, sem ter cuidado com ele. Mas se você utilizar com carinho, utilizar com cuidado, da maneira que ele deve ser utilizado, ele vai ser perfeito para você. Eu comecei umas aulas lá, até ensinei meu menino da minha equipe lá a mexer, ele até gostou, né? Mostrava para ele que não saia, empurrava o robozinho, né? Mas ele se alinhava certinho. Eu acho esse dele voltar pra linha bem legal. Eu falei pra ele, não, aí que legal. Mas aí como foi tão pouco tempo, né, a gente não arriscou, né? Mas eu acho que tem que ser no momento que os competidores, a equipe tiver com confiança. Se ficar com receio, melhor realmente não usar.
Porque é possível fazer uma boa pontuação sem o giroscópio. O giroscópio não vai ser algo que vai ser um divisor de águas obrigatoriamente no seu robô. Mas com certeza ele pode te ajudar em algumas coisas. Mas tem que ser realmente quando você estiver confiante. Se não está confiante, melhor não usar. Fica com o que você acha que tem confiança. Sim. Mas eu achei bom. Aquelas aulas também do sensor foi boa. E bom, por que você decidiu confiar em mim e confiar no universo? Uai, achei assim, né? Você falando das suas experiências, eu realmente senti, falei, não, você sabe mesmo o que tá falando. Porque quando eu comecei a conhecer esse mundo, né? Eu percebi assim, cada vez mais, eu até me admirei, eu encontrei um menino de 9 anos de idade, numa reunião de técnico, né, assim, depois terminou, eu tava lá apresentando as equipes, né, e aí um menino de 9 anos lá falando sobre programação, e aí eu perguntei pra ele, P&D, foi eu acho uma das primeiras vezes, moço, o menino me explicou assim, tão bom, eu falei, rapaz, vou levar esse menino pra minha escola pra me ajudar. E quando você começou a falar, eu comecei, né, a assistir nas aulas, e eu senti mesmo que a segurança que eu acho que o professor precisa ter, né, esse conhecimento técnico, que eu também acho ele importante. Porque às vezes, no meu caso, eu tinha um conhecimento pedagógico, mas não tinha um conhecimento técnico. Então eu consigo trazer isso para o aluno, eu tenho essa capacidade. Mas me faltou muito essa questão técnica que eu te falei daquela formação inicial deficiente. Eu tive uma formação inicial deficiente e eu preciso então agora correr atrás de uma formação continuada, né? E aí eu preciso saber de gente que tem experiência. E aí o que me chamou muito a atenção foi sua experiência no FLL, que eu acho que faz muita diferença, né? Principalmente para quem está nesse mundo, né? E aí você tem 2 meses para treinar um cara que nunca mexeu com nada mesmo, um aluno que não tem computador, não tem praticamente, nunca estudou linguagem de programação, sabe? E aí eu precisava de alguém que me ensinasse a ser prático, isso em cima do ponto. Então, por exemplo, aquela aula sua de seguidor de linha, realmente eu assisti ela, preparei uma aula em cima dela, e aí fui para um aluno, fiz um data show lá e senta aí que vem história. Então depois eu pus ele para praticar até cansar. Então eu começava a praticar 7 da manhã até 7 da noite. Que legal. Praticando até cansar. E teve alguma coisa que te impediu de comprar o curso de primeira? Alguma coisa que você ficou assim receoso? Assim, é igual te falando, os recursos, né? Eu sou professor de escola pública, então eu lido com problema de recursos. Eu não tenho um investimento, então o Estado não vai me dar um salário ou uma condição para poder. Então, o professor já tem que lidar isso com salários pequenos, né? Salário baixo. Então, ele precisa dar uma aula boa com salário baixo. Então, o que eu queria, na verdade, era comprar o curso para equipe, né? Então, foi algo que eu ainda não consegui. Eu acho que se a equipe toda fizesse como eu fiz, assistindo as aulas e tal, eu acho que eu queria aquele curso da equipe. Então, o que eu decidi? Eu decidi investir, né, primeiro, devido ao custo, e aí eu fui trabalhando e preparando a aula lá, anotando caderninho, fiz um caderninho, viu, das suas... Porque eu precisava dessa formação técnica, que eu não tive, né? Eu tive que assistir na aula no YouTube e vendo. E aí o que acontece? No YouTube não tem as coisas completas nem sequenciais. Então foi onde que eu percebi que eu precisava investir, né, nessa formação. Então, como suas aulas são bem sequenciais, uma em cima da outra, era o que eu realmente precisava. Entendi. Eu vou conseguir fazer com os alunos ainda. Dá pra dar. A gente faz o upgrade qualquer dia desse. No futuro e próximo a gente faz o upgrade. Muda o seu individual pro plano equipe sem problema. E bom, depois de você aprendeu o que você aprendeu no universo, como é que você conseguiu aplicar isso com os seus alunos? Como é que você conseguiu aplicar isso na própria FLL, na própria competição? Então, como eu te falei, por exemplo, seguidor de linha, né? Eu fui lá assistir, né? E aí eu tenho que explicar para o aluno, porque eu não faço para o aluno nada, né? Eu tenho essa ideia,
Porque eu não construo programação para o aluno na FLL, o aluno mesmo vai com o que ele sabe. Então o que eu faço? Eu preparo uma aula, por exemplo, de um assunto. Aí eu vou e dou essa aula para a equipe. E aí eu vou e deixo a equipe treinando sobre aquilo. Aí depois a gente vai para a mesa tentar aplicar aquilo para resolver uma missão. Então, as minhas aulas primeiras, por exemplo, qual que é o meu problema hoje com equipes? Como eu tenho que pegar alunos mais velhos, eu acabo treinando esse aluno e saindo. Então, por exemplo, do ano passado ele saiu, desse ano vai sair. Então, para o torneio agora eu estou sem ninguém para a programação. Então, o que eu quero fazer? Pegar alunos mais novos, tá, das séries mais iniciais, e ensinar essa programação básica. Por exemplo, ensinar o que é o que é o algoritmo, né? Começar a fazer, eu gosto de fazer aqueles exercícios de pseudocódigo. Você faz isso, levanta a plaquinha, baixa a plaquinha, né? Anda um passo para frente e tal. Tá introduzindo essa ideia, sabe? Sim. Porque tem um vídeo que eu acho muito legal, que é um pai com 2 filhos, não sei se você já viu, que ele ensina pseudocódigo sobre como fazer um pão com pasta de amendoim. Aí os filhos têm lá escrever os passos para ele fazer um pão com pasta de amendoim. Aí ele fica lá tentando. E os filhos ficam botando vários detalhes ali, mas nunca completos para fazer com que o pai consiga fazer o pão com pasta de amendoim. No final o pai deu uma forçada ali, aceitou ali o desafio, deu uma enganadazinha pra conseguir fazer a pasta de amendoim. Mas é muito legal, porque os filhos ficam tentando, chega um momento que eles ficam bolados, que não estão conseguindo fazer a pasta de amendoim, que ele tá fazendo o que tá fazendo errado. Mas é aquilo, o robô só faz o que você pediu. Se você não for específico, ele não vai fazer. Eu falo muito pra eles montarem um algoritmo de chupar a balinha, né? Aí uns falam assim, é só colocar na boca. Eu falo, vai colocar com papel e tudo. E aí eu vou construindo essa ideia com ele, sabe? E aí a gente vai pro blocos, que eu acho que essa questão do Lego é muito melhor, porque você não precisa necessariamente ensinar aquela linguagem de programação, é muito intuitivo, né? E aí eu vou mostrando para ele as cores dos blocos, mostrando, né? Quais são os significados de cada um. Aí a gente vai começando a construir o robô, né? E aí, por exemplo, eu quero que o robô desenhe um quadrado, faça um quadrado, né? Primeiro eu só ensino para ele, né? Vai para frente, vai para trás, né? Agora eu quero que ele gire, faça um quadrado certinho. E aí eu vou construindo com esse aluno, sabe? Essa ideia. Depois seguir linha, né? Eu pego fita isolante, né? Vai fazendo aquele trabalhinho, uma pista com fita isolante. No Open Roberta Lab dá pra fazer, eu não sei se você já utilizou esse desafio de fazer o quadrado lá no Open Roberta Lab. Fiz no Open Roberta. Aí eu vou, o que eu achei muito bom, porque eu não conhecia, né? Aí depois que eu comecei a conhecer, que também ficou muito mais fácil para ensinar, né? Porque aí simula e aí você depois aplica. Então, assim, é basicamente essa ideia, né? Eu usei muito as suas aulas para orientar a minha aula, entendeu? E aí quando chegou a FLL, eu ia muito para aquelas suas aulas mais avançadas. Porque aí eu precisei entender a questão do corretor de erros, do P&D, que ele vai corrigindo o erro, né? Que aí tem aqueles blocos, aí eu entro naquela parte do MyBlocks, né? Que eu falo para o aluno fazer o bloco dele, né? Porque meu aluno amou essa parte de MyBlocks, toda hora queria fazer um bloco. Mas é bom mesmo fazer MyBlocks e de uma certa forma fica, né? Porque isso pelo menos é uma coisa que eu acho positiva da programação, é que você pode documentar e faz MyBlock e pode servir para as outras gerações. Muitas programações, por exemplo, que estão até no curso, que eu desenvolvi lá atrás, estão até hoje lá no colégio, no Franco, o pessoal utiliza. A base está ali, a lógica está ali, de vez em quando eles mudam alguma coisa, melhoram alguma coisa, né? Porque depois que você aprende aquilo, você tem como melhorar. E muitas vezes o que eu fiz há 5 anos atrás foi quando eu não tinha todo o conhecimento. Então, por exemplo, alinhar na linha, quando eu comecei a fazer, eu comecei depois de um ano de equipe. E eu acho que eu nem sabia controle P&D completo naquela época.
E então é uma lógica muito condicional, que apesar disso funciona muito bem. Eu pessoalmente nem gosto de colocar uma lógica mais complicada no alinhar na linha, porque eu acho que não precisa. Sim. Mas o pessoal coloca lá, porque quer realmente melhorar o projeto. Então isso é um valor, eu acho uma coisa positiva da programação. E é o que eu faço, eu fui, igual eu te falando, fiz uma vez para um aluno, né, mostrei, expliquei, depois eu mando ele repetir, ele explicar para mim o que ele está fazendo, e é esse processo. Acaba que quando chega assim, nesses finais de FLL, a gente tem 12 horas na escola seguida. Né? Não dá pra ficar muito pouco tempo não, realmente, muita correria. FLL é um torneio bem desgastante, é bem desgastante. É difícil focar em mais de um torneio além da FLL. É por isso que a gente ainda não foi, né, para outros. Aí o que acontece? A gente está conseguindo recursos para comprar Arduinos, né, para poder desenvolver com os alunos. Que eu acho que é mais barato, é mais simples. E você tem aí a UBR, que você pode também trabalhar com aquele simulador, qual que é o SBotics. Eu até instalei no meu computador e tal. Comecei a mexer, achei assim, diferente, porque é um simulador já de realidade, né, tipo 3D, e aí eu ainda tô apanhando. Tem vídeos no YouTube meus que eu dou uma introdução sobre a SBotics, e no universo, no módulo da UBR, eu adicionei mais 2 aulas no final sobre o SBotics, que mostra como faz essas 2 linhas, como vira pro lado verde, se o robô se perder da linha, como é que ele volta pra linha. Várias coisas, resgate também, área de resgate, como subir a rampa. O resgate é que eu achei mais interessante, né? O resgate é bem legal. É difícil o resgate. E assim, agora falando, né? Agora a gente vai trabalhando, né? Então, assim, a gente tá com uma estrutura um pouquinho melhor, né? A gente já tem uma mesa. Então a gente, né? Agora a gente não tem um espaço, a gente ainda divide com outros, né? Na hora que a gente conseguir um espaço só da gente, aí a gente vai trabalhando. Acho que é um processo. Lá no colégio onde eu estudei e dou aula, a gente tinha uma sala pequena até pouco tempo. Hoje em dia a gente tem uma sala maior. Acho que é realmente um processo. Acaba que alguma hora você encontra uma maneira de expandir. Sim. E a gente sempre correndo atrás para aprender mais. Quem sabe aí eu sempre vou atrás. Quem tá falando de robótica eu sempre vou para ouvir. Então, esse é o caminho. Bom, Murilo, acho que a princípio eram essas perguntas principais que eu queria te fazer. Mas agora é o momento, se você quiser fazer alguma pergunta, se você quiser falar alguma coisa que você acabou não aproveitando para falar até agora, fica à vontade. Esse é o seu momento. Não, isso mesmo. Eu quero que você fale mais sobre aquelas EV3. Não deixe de... Aquelas aulas eu assisti todas. Falar mais de EV3 porque é o nosso kit, né? Tem mais algumas aulinhas, algumas novidades, alguns programas. Que eu acredito que vai demorar muito a gente mexer com Spike, viu? Mas eu já conheço equipes que estão mexendo. Eu tô com o Spike aqui. Não sei se por muito tempo. Vou ficar com um tempinho ainda com ele. É um kit legal, mas eu gosto da V3. Eu gosto da V3. Talvez porque eu sou das antigas, então você fica com não quer largar o osso do kit. Sei como que é. Eu comecei com o NXT, já achava ele no máximo. Eu peguei o finalzinho do NXT. Assim, pra escola eu acho o NXT ideal. Ele é resistente, sabe? Ele aguenta pancada. Então, eu acho que NXT é o ideal. Quem não quiser NXT, eu falo, não, pode doar pra minha escola. Tem uns SES que estão doando de vez em quando, eu vou. Porque fala, não, moço, pra dar aula somente de física, eu acho ele ideal. Fazer robô de sumô. Lá no colégio a gente faz muito robô de sumô com NXT, muito. Então, eu falei, nossa, é o melhor, eu acho massa. Aí você faz um torneiozinho na escola de NXT e aí os meninos ficam maravilhados lá. Você divide a turma e eles acham aquilo a melhor coisa do mundo.
Vira evento. Lá a gente faz também um sumozinho no meio do semestre. E aí os pais assistem também, então todo mundo curte muito. E aí teve um até que eu conversei com a Rosângela, que é a professora, eu falei, Rosângela, o que você acha de a gente fazer 3 troféuzinhos de Lego e dar pra eles? Porque acaba que a gente tem umas peças lá que a gente não usa, principalmente bloco. A peça de bloco Lego clássico a gente não utiliza nos robôs, então fica lá sobrando. E aí ela falou, beleza, pode fazer. Aí eu elaborei no LDD esses troféuzinhos e aí montei. Acabou que o projeto real mudou um pouquinho, porque eu não encontrei todas as peças certinhas. Mas foi bem legal, que o pessoal gostou do troféu. Eu não sei com quem tá o troféu, não sei se eles dividiam, um ficava na casa do outro, um ficava na outra. Estão lá 3 equipes com um troféuzinho de Lego amarelo, pequenininho. E de uma certa forma incentiva eles a se esforçar na competição, a buscar fazer o melhor robô, a melhor programação. Isso. É isso, eu tô sempre querendo aprender mais e se tiver para ensinar, eu tô comecei a assistir suas aulas de Arduino. Agora que eu tive um tempinho nas férias, que eu tô começando a mexer, né? Arduino eu gosto de mexer. Eu até gostaria de mexer mais com o Arduino, eu até gostaria de fazer mais aulas com o Arduino, mas tem tanta coisa que já é difícil dar conta só da V3. Agora eu tô querendo fazer conteúdo do Spike. Aí, putz, encaixar o Arduino não tem como. Mas eu gosto do Arduino, à medida que é possível fazer coisas com o Arduino, eu faço. Por exemplo, uma pena que não tem torneios presenciais, porque se tivesse torneios presenciais, provavelmente eu estaria fazendo um seguidor de linha com o Arduino. E aí ia virar um conteúdo pro canal. Eu ia acabar fazendo esse robôzinho pra competir e ia virar vários conteúdozinhos. Eu acho que seria uma boa. Eu acho que vai voltar uma hora, né? Não sei, né? Acho que ano que vem, se tudo der certo, os torneios vão voltar. E, bom, espero poder conseguir montar esses robôs. Beleza. Se montar eu vou acompanhar lá. Pode deixar. Bom, Murilo, obrigado pela sua presença aqui. Fiquei muito feliz com que você aceitou o convite, então te agradecer mesmo. E, bom, aqui a gente encerra mais um podcast com Professor Campeão. É assim que a gente vai chamar o quadro do YouTube, Professor Campeão. Então, realmente te agradecer e tchau, até mais. Tchau, até mais. Foi muito bom estar com você. Obrigado pelo convite.